Olá, boa noite. Eu era um jovem que gostava de sair para festas, dava minhas divertidas, como jovem e como adolescente. Os meus pais ficavam bem preocupados comigo, pois em tudo que era festa eu ia e mal sabia a hora de voltar. É como diz o ditado, eu só tinha hora para ir, mas não calculava bem a hora de eu voltar para casa, não sabendo que os meus pais poderiam ficar bem preocupados comigo, pois naquele tempo era difícil acontecer assaltos e essas coisas assim, mas os meus pais ficavam bem preocupados e não era para menos, pois eu não estava nem aí. Depois que eu saía de casa, não queria nem saber, pois a minha vontade era se divertir e conhecer meninas, garotas. Vocês sabem, né? Eu tenho 30 anos de idade, me chamo Anderson e esse relato aconteceu quando eu tinha os meus 13 para 14 anos e já saía para festas. Não sei como meu pai deixava e minha mãe, mas eu sempre era levado pelos meus amigos. Os meus amigos falavam que vinham cedo e só era essa conversa. Vinham cedo e vinham cedo. Confesso para vocês que dos meus 13 para 14 anos foi a melhor época da minha vida, pois eu fiz de tudo um pouco. Até bebida eu bebi, mesmo sem os meus pais saber. Os meus pais não gostavam de bebidas. Olha que eles não eram da igreja ou coisa religiosa não. Se você me perguntar, os meus pais não eram evangélicos e de vez em quando ele ia à missa, mas não era muito de andar em missas. Mas o meu pai não gostava de bebida alcoólica. Ele o máximo que tomava era um refrigerante e essas coisas assim. E eu continuei com as minhas saídas e simplesmente não calculava muito bem, como eu falei no começo do relato, a hora de voltar. Um dia eu estava em casa e veio um amigo meu e falou: Olha, vai ter uma festa grande hoje na cidade. Vai ser 3 dias de festa. Você não vai querer ir não? Eu, todo animado, falei: Quero sim, mas tenho que ver se o meu pai vai deixar e a minha mãe. Então, eu fui pedir aos meus pais, mas lógico que eles não deixariam de primeira. Então usei uma estratégia. Já que os meus pais não vão deixar eu pedir, então você vai e pede por mim. Tá, Fernando? O Fernando olhou para mim com a cara e disse: É engraçado, né? Se é você que tem que ir para a festa, se é eu que estou te convidando, por que eu que tenho que pedir para o seu pai e sua mãe? Não entendo se é você que é a pessoa que quer ir para a festa. Eu apenas fiz o convite. Você que aceitou de bom grado, como uma pessoa que gosta de festas. Então eu falei: Mas claro, Fernando, meus pais não vão deixar se eu pedir, pois ainda sou de menor e não tenho idade para sair para as festas. Então por que você sai? O Fernando falou: É porque o meu pai confia muito em vocês. Ele confia que vocês não vão dar bebida alcoólica para mim. E essas coisas assim, né? Então, só éramos esperar o que o meu pai falava e a minha mãe. Então, o Fernando foi pedir para eles e uma surpresa eu levei naquela hora. O meu pai e a minha mãe deixou, simplesmente deixou. Olha, mas voltem cedo. Não quero ver ninguém de vocês demorando até tarde. Falamos combinado, mas foi apenas um combinado da boca para fora. E fomos para a festa. Nós íamos pela uma estrada de terra e estava perto da lua cheia. Mas nós não sabíamos o que ia topar naquela noite. Então fomos para a festa e chegamos lá
a festa estava bem animada. Muitas pessoas dançando, muitas mulheres, muitos amigos. Veio gente de todo canto para essa festa, pois era uma festa que simplesmente mal acontecia na cidade. A festa de um santo lá, eu acho que era eu não sei, uma santa, não me lembro o nome agora, mas era um desses santos aí. Não sei se era uma santa ou um santo, mas era uma festa muito grande e iria durar 3 dias. Naquele dia, eu obedeci o meu pai e falei com meus amigos para me deixar em casa mais cedo. E eles olhou para mim com a cara de espanto e disse: Rapaz, olha, primeira vez que eu vejo você falando que quer ir para casa uma hora dessas. Não é porque eu estou com uma sensação ruim, uma sensação que algo vai acontecer a nós. Então quero ir para casa para evitar transtornos e alguma coisa ruim acontecer com nós nessa estrada, pois nós não sabemos o que pode estar à espreita dessa estrada. E os meus amigos concordaram. Então viemos embora. Nós íamos falando da festa e mal percebemos o que estava ocorrendo ao nosso redor. Foi quando passou uma pessoa toda de preto para dentro do mato. Simplesmente passou. Eu parei, e os meus amigos também, e falei: Vocês não viram aquilo que passou na nossa frente? Ah, deixa, deve ser alguém querendo nos pegar uma peça. Mas eu estava lícito que aquilo não era humano, pois a velocidade que aquilo passou era algo surreal para ser uma pessoa humana. Então ficamos ali por um tempo, mas nada aconteceu, simplesmente passou. E nós fomos para casa, já aumentamos o passo. Bati em casa e o meu pai abriu a porta e vendo o nosso estado ele perguntou o que tinha realmente acontecido, pois nós estávamos com a cara de espanto daquelas. Ele nunca tinha visto uma pessoa com a cara de espanto, como se tivesse visto o próprio diabo. Eu falei o que tinha visto, e o meu pai mais a minha mãe deram um conselho para nós. Cuidado, cuidado, vocês têm idade para ser todos os meus filhos. E eu dou conselho para vocês, cuidado nessas estradas, pois essas estradas são simplesmente macabras. Nós não sabemos o que nos aguarda a cada passo que nós damos. E a minha mãe estava certa, pois logo logo nós veríamos aquele homem de capa preta. Então, a minha mãe deu os conselhos e os meus amigos foram para a casa dele e eu fui dormir. Naquela noite eu sonhei um sonho muito ruim. Era como se nós três víamos na estrada de terra que vinha para a nossa casa e parava um homem todo de preto na nossa frente. Mas o rosto dele não era um rosto de uma pessoa normal. Era como se fosse um demônio, não sei o que era, pois o rosto era pálido e os olhos era como fogo, acesos, brilhavam na noite. Eu acordei muito assustado e a minha mãe e o meu pai perguntou o que eu tinha e eu realmente falei sobre o sonho. E ele falou: Não, filho, às vezes isso é coisa da sua cabeça porque você ficou impressionado com o que você viu na estrada. Tente dormir, mas toda vez que eu fechava os olhos, era a mesma coisa de ver aquele homem com os olhos brilhando, me olhando. Aquela face demoníaca parecia muito real para um sonho, para um simples sonhos e um simples pesadelo. E na hora vai, na hora vem, a noite passou. E os meus amigos vieram lá em casa bem cedo. E aí, vamos para o último dia de festa? Eu falei: Não sei não, hein? Tô com um pressentimento ruim. E os meus amigos falaram: Mas de novo, cara, você com esse pressentimento ruim?
Eu falei, então sente que eu vou contar o sonho que eu tive essa noite. E eles sentaram e eu dei uma xícara de café para eles, para cada um deles, com bolo e um pão encostado com mortandela. E contei o sonho. Eles ficaram pasmados com tantos detalhes que eu dei, pois parecia simplesmente real. E as 3 pessoas dos sonhos estavam lá na minha frente, pois eram os meus amigos mesmo. Mas mesmo assim nós iríamos para aquela festa. E aquele dia passou rápido, pois logo a noite chegou e nós fomos para a festa, mas prometendo aos nossos pais de voltar mais cedo. Então fomos para a festa, mas como era o último dia, a festa não estava tão animada que nem o primeiro dia. Então ficamos só por ali, tomamos um refrigerante, mas não bebemos bebida alguma que tenha álcool naquela noite. Tomamos um refrigerante e simplesmente quando foi meia-noite, nós viemos embora. Nós íamos pela estrada de terra, já comentando sobre o sonho. E um dos meus amigos falou, para, homem, com isso, desde quando nós saímos da festa, que você está com essa contínua desse sonho. E eu só tirei um olhar por um momento e, quando olhei para a frente, eu vi uma pessoa parada, toda de preto no meio da estrada, como se fosse no sonho mesmo. Eu falei para os meus amigos, ah é? Já que eu estou delirando, então o que é aquilo todo de preto lá no meio da estrada? Então, nós 4 paremos e ficamos apasmados com aquilo, pois eu não sei o que era realmente aquilo, mas parecia que o meu sonho tinha se tornado realidade. E era mesmo, tinha um olho brilhante, parecia fogo. Então, com muito medo, nós fomos chegando para perto, pois a curiosidade era maior do que o medo. E fomos chegando perto. Quando chegamos a uma distância boa, uns 10 para 9 metros, foi aí que nós vimos bem. Era simplesmente um demônio, com grandes dentes. Tinha chifres, como eu nunca vi igual, olhos brilhantes e aquela face pálida. Nós tremíamos mais do que vara verdes. Eu nunca tremi tanto na minha vida. Então, voltar para trás não era uma opção. Então nós ficamos ali, parado. De repente aquilo sumiu, simplesmente sumiu. E eu com muito medo e os meus amigos também, corremos. Agora corremos muito mais mesmo do que nós devíamos, pois nem que eu ficasse morto de cansado, eu não iria parar, pois só iria parar em casa. Quando avistei a minha casa, eu simplesmente me joguei na porta e comecei a bater feito louco. Pai, pai, abre a porta, pai. Então meu pai correu e viu nossos estados. Mas o que foi, meus filhos, para você estar assim? Então contamos. E o meu pai fechou a porta. O meu pai ficou mais assombrado do que nós que vimos o demônio. Então vimos um barulho do lado de fora. E o meu pai correu até a janela. E o meu pai ficou pálido quando viu que estava lá fora. E chamou nós. Por acaso é aquilo que vocês viram na estrada? Estava lá, igualzinho ao meu sonho. Aquilo pálido, olhos grandes e brilhantes, pois parecia que aquilo era de um filme de terror. Não tinha como aquilo ser real. Então, aquilo andou de um lado para outro, veio até nossa porta, deu 3 batidas e fez algo impressionante. Posso entrar? Posso entrar? Mas, na hora que eu vi aquilo, eu congelei por dentro no meu medo. Não ia nem para frente nem para trás e não fazia qualquer coisa do mundo me tirar dali naquele momento. Eu estava simplesmente congelado em meu medo e não iria deixar um demônio entrar.
Foi então que o meu pai falou: se você for de bem, claro que pode entrar, mas se for de mal, siga o seu caminho. Então ouvimos um grande bater de asas e um grito fino que ecoava na escuridão da noite, quebrando todo o silêncio, e foi embora. Naquela noite ninguém dormiu mais, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem eu e nem os meus 3 amigos. Ficamos ali tentando descobrir o que era aquilo, e não tinha nenhuma explicação para o que nós vimos, pois era realmente um demônio. E não quero ver nunca mais aquilo. Aquilo foi uma experiência sobrenatural que eu tive. E não quero que ninguém passe por aquilo, pois a minha teimosia iria acabando com a minha vida e com a vida dos meus amigos. E se o meu pai não fosse tão esperto para perguntar se era de bem ou se era de mal, o meu pai teria abrido a porta, e era aí que teria sido o nosso fim, pois o sobrenatural é assim. Ele não escolhe se você acredita ou não. Ele simplesmente aparece e deixa a quem a vê marcas profundas que jamais será esquecida. É essa a sensação de quem dá de cara com um bicho desse ou com um demônio desses que nós demos. E a todos uma boa noite. E se você gostar desse relato, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e comenta que é importante, deixa o like, porque me ajuda bastante. E se inscreve no canal do meu amigo Medo da Meia-Noite também, ajuda ele lá a chegar aos 1000 inscritos também, e também do Vou Virar Lenda, que é o meu irmão também. Se inscreve lá, deixa o like, comenta e compartilha, viu? Porque isso é muito importante para nós. Tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, até o próximo relato, se Deus quiser.